Esse convite surgiu muito impulsionado pelo Omar Jimbarri, que é parceiro nosso, parceiro do coletivo, produtor aqui de Joaçaba, depois que a gente assistiu mais uma vez, né, o belíssimo A História da Eternidade, e a gente ficou conversando muito sobre os personagens, sobre os atores, sobre a preparação, né? O Camilo, quando esteve aqui, a gente falou um pouco sobre isso, e um dos nomes mais comentados, claro, foi o teu, e ele decidiu fazer esse convite e você gentilmente aceitou. Então, primeiro, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse filme. Eu estava lembrando agora de episódios, sabe? Coisas que aconteceram, coisas dos bastidores. Mas foi um filme tão bonito, resultou numa coisa tão bonita, porque nós estávamos muito unidos para contar aquela história, entendeu? Então, acho que ficou tudo ali mesmo no filme, tá tão bonito, né? Muito emocionante. A gente vai falar sobre o filme também, falar um pouquinho da carreira, claro. Bom, não sei quanto tempo tu tem também, né? Se estender muito, qualquer coisa tu me avisa que a gente encerra por aqui também. Mas vamos lá. É, eu acho que, já que tu tocou no assunto do filme, seria interessante a gente falar como, como, como dá vida, né? Esses personagens que são tão dimensionais, né? São três histórias dentro daquele filme. E essas três histórias, elas são permeadas, ao meu ver, por uma história uma história de segurança, né? Que é a história teoricamente principal desse pai, dessa filha e desse tio. Mas o que me chama muita atenção, né? É a relação entre o processo, como tu falou em relação aos bastidores, e como você entregar isso em não sei quanto tempo foi, né? Mas como você entregar isso em algumas cenas, entregar um personagem tão uma palavra batida, mas com uma potência que dá toda a segurança dramática, eu diria assim, para que os outros atores possam fazer o que eles quiserem. Eu sinto um pouco isso no filme. Eu queria que tu falasse, então, como é que foi esse processo e como é que é o teu processo, né, nessa criação artística. Cara, é tão engraçado isso que você está perguntando, porque o Nathaniel, o meu personagem, ele é meio aquele cara que esvazia a rodinha, né? Ele chega, desfaz a rodinha. As pessoas estão ali, agrupadas, de boa, e ele desfaz. Então é bem pesado você fazer um personagem assim, porque, queira ou não, né? Você acaba sentindo aquilo. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma cena acho que do ataque do epiléptico na frente da casa. Então era Zezita, eu e Irandi. E era um sol, Irandi no chão, e eu tava com um gibão de couro. E eu abria assim o gibão para poder prover uma sombra para eles, assim. E aquilo incomodava um pouco, passou a incomodar um pouco o Irandi, porque era uma coisa meio de afago, não sei, a nossa relação não era essa. Mas enfim, eu achava também que era uma figura, a sombra era de uma figura assim que não era uma coisa tão afável, sabe? Era um gibão de couro com aquele chapéu. Era mais para diabinho também. Eu falei, ó, né? Dá para segurar essa onda e desfrutar da sombra. Mas o Nathaniel, você lê o roteiro da história da eternidade é maravilhoso. Então você se envolve e, e tenta contar aquela história da melhor maneira possível. E por mais que ele não seja a pessoa mais adorável, mas ele existe dentro dessa história e ele tem que ser mostrado assim. Claro que durante a filmagem eu tinha tantos filhos, eu nem sabia o nome dos meus filhos. Camilo dizia o nome de todos, era Nathaniel, Iraniel, Iraniel, eu não sabia os nomes, não dizia os nomes. Então, mas Camilo queria que eu soubesse o nome dos filhos, sabe? E e eu lembro até que a gente estava fazendo uma cena, dessas cenas assim, bem pesadas de comida, no dia que a Alfonsina não serve a comida, e um ator que passava a panela, porque esquenta a panela, volta a panela e tal. E nesse dia, nessa hora de passar a panela, nesse take, o ator me olhou com uma cara diferente do que geralmente ele me olhava passando aquela panela. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E quando eu toquei na panela, eu entendi que a panela estava quente e a gente segue o baile.
Porque essas relações, para mim, elas também são muito interessantes, porque nós estamos vivos ali, produzindo uma obra de arte, e isso também faz parte, sabe? Nós estamos vivos, nós estamos vivendo aquilo. Então, é, é importante também que haja essa comunicação, sabe, entre nós. E sobre o meu processo, sei lá, cara, acho que cada trabalho tem uma... vem um roteiro, vem um roteiro que te arrebata, sabe? Comigo acontece assim, aí eu quero contar aquela história, quero fazer aquilo. E com a História da Eternidade foi assim também. Apesar de eu já trabalhei com o Camilo, adoro trabalhar com ele, fiz um média-metragem com ele, conheci Camilo vendo um vídeo dele, que ele trabalhava com os avós. E era uma coisa assim, tipo, dois velhinhos fazendo um pacto de morte, cara. Era uma coisa assim, eu fiquei tão arrebatado com esse filme. Aí um ano depois eu conheci o Camilo. E aí ficamos amigos, e aí ele me chamou para fazer esse filme, que chama Rapsódia para um Homem Comum, que é muito Aham. interessante. E aí depois É veio a história. é um longa também? É um média-metragem. É médio. É muito interessante essa história. Camilo tem umas histórias muito boas, ele sabe contar história, né? Ele tem um jeito muito bacana. Eu acho, às vezes, o Camilo tem uma coisa meio feminina, sabe? Então, os filmes de Camilo tem uma coisa que toca a alma na gente, sabe? Eu acho legal que tu falou sobre o processo, sobre que... porque isso, às vezes, no meio artístico é um pouco discutido, né? Ah, como é que é o processo do ator? Aí nos Estados Unidos é de uma forma, na Argentina é de outra, no Brasil é de outra. Eu gosto de saber muito... Eu acho que é muito pessoal também, ao que me parece que tu falou isso. E tu escolhe também pelo roteiro, tem que se apaixonar pelo roteiro. É, para mim já respondeu basicamente uma pergunta também que eu faria aqui, que é como que você escolhe seus trabalhos, né? Você você é bastante seletivo naquilo que tu faz. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Porque a gente sabe também que a profissão de ator no Brasil, apesar de ela ter um certo glamour quando a pessoa vai para televisão, né? E aí quem assiste acaba ganhando aquela fama, e aí cria-se uma ideia que é uma profissão glamourosa, mas a gente sabe que é uma profissão muito batalhada, né? E não dá para ficar... muitas vezes, muitos atores não têm condições de ficar escolhendo muito o que fazer porque precisam trabalhar. Eu queria saber como é que são essas escolhas para ti. Como é que é esse momento para ti? Sou desse time, eu preciso trabalhar. Eu acho que a gente precisa trabalhar. Mas, olha, graças a Deus eu tenho uma sorte de receber propostas interessantes também de trabalho, sabe? Não sou muito de recusar trabalho, mas fica chato também. Mas eu acho que tem isso, assim, sabe? Essas coisas elas vão acontecendo, né? Sei lá. Sim, não lembro de um trabalho que eu tenha dito, ah, não, é muito ruim, não vou fazer. Talvez já tenha acontecido, mas não é uma coisa, sabe? Eu preciso realmente me apaixonar pelo roteiro e recebo roteiro de pessoas que eu quero bem, que me conhecem, gostam do meu trabalho, acham que tem coisas que eu posso contribuir com aquele personagem, porque eu acho assim, cara, personagens como o Nathaniel, por exemplo, eles são difíceis de você fazer, mas você tem que dar uma humanidade para eles, sabe? Senão fica aquele cara só mal. E não existe isso, sabe? Então, todo personagem que eu pego que tem essa dureza, eu falo, eu preciso humanizar esse cara. Não é para passar paninho, não, sabe? É para mostrar que tem gente assim mesmo no mundo. E histórias assim, você pensa num lugar no fim do mundo. Olha quanta coisa acontece naquele lugar perdido, né? Como é rica essa história, como você não precisa de uma cidade micra, conta uma história. Você precisa ter uma boa história para contar. O Camilo fala numa entrevista, né, que depois que eu vi essa entrevista dele, eu entendi um pouco melhor que é uma ilha no meio do sertão, né, aquela cidadezinha. E é uma metáfora bonita porque ela passa o tempo inteiro querendo, esqueci o nome da personagem agora, mas ela passa o tempo inteiro, personagem da Débora, né, querendo conhecer Alfonsina. o mar. Como? Afonsina. Alfonsina. Alfonsina, isso. Obrigado. É, Ela passa o tempo inteiro Alfonsina. querendo ver o mar e, ao mesmo tempo, é uma ilha, né? Em Camilo tá relação a aí, não isso. tá? Aurora Camilo Cinema, tá tá? aí? Tem uma marca ali da Aurora Cinema, eu acho. Ah, ela entrou. Entrou. É o É, Camilo? tomara que Seja sim. bem-vindo. Tomara que Aliás, sim. sejam bem-vindos todos, né? Estão por Gente, aqui. ficamos tão empolgados. E ele foi logo falando do tempo, aí eu falei, bom, então vamos logo, né?
Vamos Não, o falar. meu tempo tá tranquilo, né? Eu falei, não Ei, tem sei. coração e tudo, ó. Quem quiser fazer pergunta, tem o pontinho de interrogação ali também. Pode mandar no chat, mas às vezes é mais difícil de ver. Mas tem um pontinho de interrogação que fica do ladinho, manda que eu abro e aí eu faço pergunta pro Cláudio. Bom, tem mais pessoas entrando. Tô conversando com o Cláudio Jaborandi, que é ator, ator de cinema, ator de teatro, ator de TV, ator de série, tudo isso, Cláudio. Como é que é essa tua trajetória? Cara, eu aprendi a ser ator no teatro. Fiz escola de teatro em Fortaleza enfim. Aí depois, quando eu terminei a escola, o teatro universitário não estava mais disponível para minha turma. Então, cada um vai para o seu lado. E aí comecei a fazer, olha essa coisa, uma galera me chamou para fazer teatro na fábrica. Semana interna de prevenção de acidente de trabalho. E aí eu fui. E era massa, porque eu trabalhava com um ator que era um ator de. Ele era palhaço de circo. E o cara improvisava assim, ó. E eu sabia que eu sabia improvisar, entendeu? Mas eu era cheio de pudores. Será que eu devo? Será que, sabe, que eu posso? Posso. E eu ia junto com esse cara, ele me puxou, sabe? Aí depois eu fui fazer teatro na rua, teatro popular mesmo. E era bacana, foi muito bacana porque eu saí do teatro na rua e fui fazer cinema. Então, eu saí de uma modalidade de teatro que até o teatro mesmo acha meio que não prestigia muito. Quando você vai fazer cinema, você fala, cara, muito importante ter feito teatro de rua, sabe? Porque as coisas estão acontecendo, as pessoas não pagam ingresso para entrar ali. Então, o cachorro da rua para, senta e assiste. Fala, meu, olha lá quem está assistindo a gente, o cachorro, velho. A gente tá mandando bem, sabe? E as coisas vão acontecendo. E quando você está fazendo cinema, as coisas acontecem mesmo. Então, você tem que estar aberto para isso. Eu achei que a rua foi uma coisa que me ajudou muito, sabe? A perder, a entrar num set e fazer as coisas, sabe? Sem medo. No Nise da Silveira, eu tinha uma cena que era o Emílio na Floresta da Tijuca. O Emílio olha para o céu. Então, a ideia era de ter luz e sombra no rosto do personagem. E eu olho para o céu e passa uma borboleta, velho, gigante, linda, que só tem na Floresta da Tijuca aquilo. E eu fazendo esquizofrênico, 23 anos dentro do hospício. Eu olhei para aquela borboleta, cara, eu falei, puta borboleta, muito obrigado, você mandou muito bem. Porque eu estou fazendo cinema, a borboleta passou, tá ligado? Se eu fizesse isso, pessoas que eu estava vendo a borboleta, a distância entre mim e a borboleta, o ritmo da borboleta, para que as pessoas acreditassem que a borboleta estava passando ali. E no final a pessoa chegava para mim e falou, pô, na cena da borboleta eu vi a borboleta. A borboleta estava ali, passando. Eu só tenho que agradecer um negócio desse. Né? Tem coisas que a gente planeja, tem coisas que elas acontecem, você tem que estar aberto para isso. No teatro, você está numa sala, você fala aqui passa um rio. Todo mundo vai acreditar que passa um rio. Todo mundo precisa acreditar nisso. Você, quando você vai fazer cinema, você vai andar à margem do rio ou no solo seco do sertão. Minha bateria tá caindo, olha que loucura. Vou ter que encontrar um jeito de pôr esse negócio aqui direitinho. Não sei. Enquanto você vê isso, eu já vou quero comentar sobre isso. Só quero comentar também que o Carlos Henrique Costa Lima mandou mensagem. Grande abraço, Cláudio. Com certeza você não lembra de mim, pois fui seu colega e colega professor do Colégio Batista Santos Dumont, em Fortaleza. Abraço. Ca- Carlos Henrique? Carlos Henrique Costa Lima. Ah, um prazer, meu querido. Tá vendo? Aí dei aula também, trabalhei em escola. Fiz umas coisas assim que me ajudam muito no trabalho. Quando eu fui dar aula, eu pensava nisso, eu era muito tímido, já fazia teatro. Falei, cara, é uma plateia, todo dia, mas é uma plateia. Conseguiu? Olha, eu vou ter que pensar aqui como é que eu vou tocar essa tomada, porque se eu trocar essa tomada, eu não vou ter a luz, entende? É o teatro de rua, né? É a tomada, o improviso, a borboleta. Então, é assim, meu, assim caminha o negócio. Eu acho que é isso, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver, peraí. Ih, gente,
Será que eu mudo de tomada? Vou mudar de tomada. Vou mudar de lugar, Sabe, tá? fica à vontade, Cláudio. Tá tranquilo, isso aí é sossegado. Vamos ver se essa Pessoal que está aqui. entrando, manda um convite para quem vocês acham que vai curtir, para quem não conhece, para quem já conhece. É legal também que as pessoas assistam, mas depois também aqui vai ficar salvo, né? E essa conversa vai ficar salvo e vai poder, quem não assistiu vai poder estar assistindo posteriormente. Bom, a gente falava, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, Cláudio? Vou deixar tudo ajeitado, eu pergunto. Quem quiser mandar pergunta, por favor, mandem também. Não chegou nenhuma aqui por enquanto. Ainda não há perguntas. Tu, tu comentou sobre o teatro de rua, né? E sobre o cinema. Ah, Mas também o quanto que quando eu perguntei para ti também sobre com quem você escolhe trabalhar, ou por que você escolhe trabalhar, né? Até tu comentou que tem pessoas que tu gosta de trabalhar. O quanto é importante o diretor ou a equipe, né, dar essa liberdade também para um personagem como tu fez em Nise, poder, que era um personagem que com essa condição, né, da esquizofrenia, é um personagem que a liberdade, ela tá, apesar de ser preso por essa doença, mas a liberdade, ela é latente o tempo inteiro, né? Como é que funciona isso também com a equipe, né? Que tipo de jogo que tem que ter, que espécie de intimidade que tem que ter para saber que tu, enquanto ator e teu personagem, poderá fazer isso e talvez sair um pouquinho daquilo que o roteiro desequilibrar um pouquinho, talvez, a cena para que ela aconteça de uma forma melhor. cara, eu acho que tem que ter sempre essa preocupação. Isso faz parte do meu trabalho, sabe? Tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar em cada palavra daquela, ela é muito importante. Então, eu trato com muito carinho, com muita atenção, eu estudo muito o roteiro, sabe? Tem roteiro, tem coisas assim, tipo novela, tem coisas que eu escrevo à mão. Eu recebo aquilo, copio a mão, escrevo a minha fala, a fala do outro. Eu sei tudo, acabo sabendo tudo. O que o outro fala é muito importante, entendeu? Quando você faz um personagem como eu geralmente faço, eu penso muito no roteiro, quando eu leio muito o outro também. O outro me toca muito mais, tem muito mais a ver comigo, Cláudio. Sabe, o meu personagem não tem muito a ver. Então eu vou ali também para eu poder sobreviver aquilo. Senão eu vou sucumbir, eu vou virar uma casca, eu vou fazer só meu que sei lá, uma crônica, sabe, sobre o personagem, não vou fazer o personagem, enfim. Eu quero viver aquilo. Eu preciso viver aquilo. Então, quanto mais eu convivo no NISE, nós passamos 2 meses dentro do hospital. Nós chegávamos no hospital às 8 da manhã, saímos às 8 da noite, de segunda a sábado. Então era muito tempo dentro do hospital, muitas atividades também, aula de pintura, palestra, mas depois nós fomos para o pátio, entendeu? E no pátio eu ia procurar o Emídio. Eu tenho que encontrar Emídios aqui. Eu não tenho que ficar trocando ideia, porque o Emídio não falava nada no roteiro original, ele não tinha fala. O Emílio não falava nada. E aí depois ele falaria aquele negócio lá do Engenho de Dentro, lá que ele fala no final do filme. Mas Uhum. ele não tinha muita fala. Então eu trabalhei o Emílio para não falar. Graças a Deus fiz muito curta-metragem. Porque um roteiro de curta-metragem tem 5 páginas. Você não fala nada, tem muita rubrica e pouca fala. Você tem que sentir muito. Então o Emílio era isso, tinha que fazer isso. Quando eu fui fazer teste para o Emílio, o assistente de direção falou, Cláudia, a galera entra nessa sala inteira. E era um silêncio no seu dia, era uma coisa que... Aí ele falou, é o Emílio. Eu falei, opa, já tô com quase o personagem ganho. Porque é isso, sabe? O Emílio era isso, eu tinha que trabalhar nada, coisa alguma, em um outro lugar. Aí você descobre coisas, assim, observando, sabe? Coisas que você fala assim, eu quero isso para o Emílio, sabe? Eu descobri que se eu soltava um pouco mais aqui o lábio inferior, ele tremia. Eu falei, legal isso, a galera tem isso. Aí eu falei, vou fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso cheio de verdade, sabe? Não é só uma coisa que eu sei fazer ou ficar forçando isso. Vai ter... Não, isso tem que ser orgânico, natural. E eu trabalhava isso. E ficava olhando os Emídios, assim. Porque tinha muito Emídio lá, muitos Emídios. Então eu sentava e ficava observando. E eles se deixam observar. Não são pessoas normais, entendeu? Que tipo sacam que você está observando, se comportam. Eles não, eles estão ali, direto, é aquilo ali. Então é um prato cheio também. É muito sofrido no começo, é assustador. No começo, primeira vez, eu fiquei
bem assustado. Só para quem tá, pra gente continuar, porque às vezes quem não assistiu o filme não sabe muito bem. E tu já tá respondendo uma pergunta que o Omar também, que proporcionou essa entrevista, ele já tinha feito. O Omar, junto com amigos, a gente também trouxe o filme da Nise aqui para Joaçaba. E o Omar, que está aqui nos assistindo, é uma pessoa muito ligada nessas questões de saúde mental, né? E a gente se emocionou muito com o filme também. Então, eu queria que tu continuasse, não queria te atrapalhar, mas só para as pessoas saberem do que tu tá falando, né? Quem é o Emílio, como é que foi esse processo, aonde que você construiu esse personagem, né? Também. O Emílio era o Emílio de Barros, é um personagem, ele viveu no hospital Pedro II, que hoje chama Hospital Nise da Silveira, por 20 e tantos anos. Quando a doutora Nise da Silveira entrou nesse hospital, ele já estava lá há mais de 20 anos. E ele é personagem desse filme, Nise, o Coração da Loucura, e eu conheci o personagem fazendo esse laboratório no hospital psiquiátrico. E, bom, e foi isso, assim, tipo, cara, você tem coisas que acontecem, assim, tipo, vai para o pátio, para nós era uma coisa assim, tipo, um acontecimento. O preparador dizia, agora vocês vão para o pátio. Meu, voltava cada um contando uma história mais louca que a outra. E eu ficava, às vezes, eu me esquecia do tempo. E voltava, às vezes, para a sala de ensaio, já era escuro, já era noite. Porque nós ficamos no hospital trabalhando durante 2 meses fazendo um laboratório lá dentro. Então, nós tínhamos aula de pintura, tínhamos as nossas atividades dos nossos personagens, mas também nós tínhamos esse momento de pátio, para procurar semelhanças e estudar isso, né? Então, eu ficava lá horas, às vezes esquecia. E tem muito cachorro no hospital, muito gato. Então, eu voltando para a sala de ensaio, já escuro, uma hora com um cachorro assim, veio em cima de mim, latiu assim, eu senti o hálito do cachorro na minha perna, sabe? Quando você tem um choque de realidade assim, fiquei careta, sabe? Na hora eu estava em outro lugar, tinha acabado de conviver com uma tarde inteira, perdi o tempo olhando pro cara, sabe? E ele ficava lá na dele, eu na minha, ele sentado de um lado da rua, eu sentado do outro lado da rua. O hospital é enorme, tem ruas e prédios. E o Emílio, ele era torneiro mecânico, esse meu personagem. E aí ele sofreu, a maioria deles sofreu um mal de amor e foram parar no hospital, porque quando você não faz direito às coisas, né, e é uma ditadura, sei lá, vai para o hospital, vai para o hospício, vai para tal, tem que ir para um lugar, né? Então, muitos deles eram potências e que sorte que esses 8 camafeus encontraram a doutora Nise encontrou-os também, né? Então, e é uma coisa muito interessante o trabalho dela, porque ela descobre as mandalas, porque eles trabalham com mandalas, a partir de um desenho feito no papel higiênico, com excremento, sabe? Assim, é muito de uma sensibilidade, de uma beleza o trabalho dessa mulher, e ela é tão pouco conhecida, tão pouco respeitada no Brasil. E eu fiquei muito honrado de fazer esse personagem, porque é um personagem muito difícil, porque você tem que comunicar nada comunicando, né? Porque tem um roteiro ali para você contar uma história. Então, você tem que saber onde é que você não está para comunicar o que está acontecendo naquele momento. Sabe? E todo personagem modifica a gente um pouco, né, Cláudio? E esse, especialmente, como é que foi para ti? Ah, cara, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu um processo que eu não estava, assim, cara, eu me peço desculpa para meus colegas, às vezes, gente, eu acho que eu não estava normal naquele período que a gente trabalhou junto, me desculpem, eu acho que eu não estava de boa ali, sabe, me perdoem, porque não dá para você ficar... Cara, para te contar uma história assim para vocês, eu cheguei no hospital e nós tínhamos algumas atividades para fazer, e o Emílio Uhum. ele trabalhava na lavanderia, porque ele sacava que se ele saísse daquele hospital, ele ia cair em Jacarepaguá, que era um outro hospital psiquiátrico muito mais barra pesada, e ele não queria ir para lá. Então, ele nessa hora, ele meio que fazia de louco. Ele atendia telefone, levava roupa para lavanderia, costurava. Então, eu tinha que ir na lavanderia, tinha que... Sabe? Aí eu fui na lavanderia. Lavanderia era uma lavanderia do século XXI, sabe? Com fornalha, sei lá, eu que era aquilo, umas caldeiras, uma coisa... O Emílio nem saberia lidar com aquilo, mas enfim. A máquina de costura é uma coisa automática. Cara, eu ficava muito triste, muito frustrado com aquilo que tinha que ficar imaginando outras coisas, mas, enfim. E uma dessas coisas era visitar a enfermaria.
E eu não gosto muito dessa coisa de chegar num lugar e fica conversando. Já filmei em presídio, por exemplo. Aí as pessoas da equipe começam a conversar com a galera e falam, dançou num artigo. Eu não sei nada desses artigos, cara. Então eu não converso muito. Eu tô lá meio que pra, enfim, trabalhar. E aí, essa coisa de ir para a enfermaria, eu procrastinava, ficava enrolando. Bom, agora tem que ir. Aí fui eu, Georgiana, acho que um outro ator que também não fomos muito nessa visita à enfermaria. Chegamos na enfermaria, aí o Luizinho, que nos guiava lá no hospital, falava lá com a gente, mostrava os andares e tal, muitos andares. E aí, um cara chegou para mim e virou assim para mim e falou assim: você veio aqui roubar minha energia. Eu falei, eita. Já era perto de filmar isso, sabe? Eu, putz, aí, educadamente, saí, fui pro outro lado da roda e tal. Aí o cara veio, você veio aqui roubar minha energia. Cara, na terceira vez que ele falou isso pra mim, eu digo, bom, olhos de água, vou ser o mais sincero e honesto com esse cara, porque é isso mesmo que tem. Eu falei, foi isso mesmo que eu vim fazer aqui. Cara, ele me pegou pelo braço, me levou pro quarto dele, levantou o colchão e pegou uma revista. Cara, a galera é bem libidinosa, sabe? Eu não acredito que ele pegou uma revista, velho. Eu tô me ferrando aqui dentro desse lugar há 2 meses e agora o cara vai me mostrar uma revista pornográfica? Não acredito. Era uma revista Bravo, uma revista de arte. E aí ficamos olhando aquela revista, e ele falando. E aí eu olhei, porque eu já nem lembrava mais onde é que eu tava, cara. Quando eu olhei, assim, tinha uma janela enorme. Eu tava sentado na cama de hospital dele. Falei, cara, eu tô dentro de uma tela do meu personagem, do Emílio. Porque eles pintavam lá no hospital. Uhum. E ele sempre se pintava numa situação de ele subjugado, ele no chão, ele de costas, sabe? E tinha um quadro dele que ele tava de costas, de frente para essa janela, sentado na cama dele. Falei, cara, eu tô dentro do quadro do cara. Que louco. Que ótimo. Acho que eu tô bem, sabe? Mas olha até que momento você ainda resiste, sabe? Você ainda fala. E tem sempre alguma coisa interessante para você descobrir, para você fazer. O negócio é não se fechar, sabe? Porque no começo era estranho chegar no hospital. Depois era normal, sabe? Quanto tempo foi? 2 meses. Depois aquela coisa passa a ser mais, sabe? Você convive com as pessoas. É porque realmente eu não sei o nome das pessoas. Eu não, sabe? Eu prefiro observar. Eu gosto de ficar invisível se eu pudesse, sabe? Não, mas claro, cada um tinha uma atuação ali. Cada ator tinha que buscar o seu personagem, Sim. né? E o meu era mais silencioso, e nisso foi bem legal comigo também, porque eu precisava procurar esses caras, essas minas, sabe, essas pessoas lá dentro. Homens, mulheres, não importa. Eles são histórias, são coisas assim, sabe? Nós atores, a gente tem uma coisa curiosa, porque, tipo, às vezes você está sofrendo uma coisa na sua vida, você sofre, chora, chora. Cara, tem uma hora que parece que você fala assim, epa, isso aqui parece que eu vou precisar... Aí você guarda, sabe? Abre um arquivo e guarda aqui. A gente é cheio de coisas assim. Não é que a gente fica o tempo inteiro vivendo assim, mas tem momentos que aquilo é tão importante na sua vida que você vai abrir um arquivo. Ou imagens que você vê passando no carro, na rua. Eu vejo muito essas pessoas invisíveis, sabe? Então, cara, eu vejo coisas assim que eu fico... Como eu não dirijo, então alguém tá me dirigindo. E aí eu tenho um olhar livre, posso olhar o que está acontecendo ali. Aí cria uma história e guardo para mim. Eu tava. Não, tá ótimo. Eu tava. E essa história do menino no hospital é belíssima. Dá um recorte muito bom aqui, inclusive da entrevista, pra gente guardar esse pedaço. E você falando sobre a profissão também, eu tava vendo uma entrevista agora, não lembro quem foi. Eu acho que tem alguma coisa a ver com Stanislavski, mas é uma frase que eu anotei, que diz: o ator é uma obra de arte em si mesmo. O ator é um herói frágil. Queria que tu comentasse sobre isso. É mesmo. É mesmo. E solitário. O trabalho do ator é solitário. O que é legal é que eu vou encontrar a minha solidão com a solidão do meu colega. E nós vamos fazer uma cena. Entendeu? É muito bacana isso. Saber que você vai encontrar um colega e dividir a cena com ele é saboroso. É muito prazeroso isso. Por mais que seja uma cena, sabe, violenta, você sai dali feliz, porque você cumpriu com o seu trabalho, você fez o seu trabalho, sabe? É meio louco isso. Mas é assim.
que funciona mais ou menos, eu acho. Eu acho assim, tipo, eu sempre quis ser ator, sabe? Desde criança. Então, eu conto uma história, eu estava contando uma história para os colegas, assim, tipo, eu falei, cara, eu era exibidinho, assim, eu sou o 8º filho de uma família, assim, Então, quando eu nasci, não tinha novidade nenhuma criança. Então, eu inventava coisas, eu era mentiroso, adorava inventar coisas. E aí eu inventei, e tem uma festa da Páscoa na minha escola. E aí eu falei, minha mãe não estava nem aí, minha mãe trabalhava muito, meu pai também. Eu era vivia numa família disfuncional em Fortaleza nos anos 70, olha que loucura. E aí, isso era ótimo também. Eu sou de aquário, então é bom. Quanto mais liberdade, melhor. E aí, eu falei para minha mãe assim, a professora falou que eu tenho que ir vestido de coelho. Eu não precisava vestir de coelho, a pessoa não pediu isso. Eu que inventei isso. E aí, minha mãe ficou puta com isso, porque, pô, tinha que inventar uma costureira para fazer roupa de coelho. Minha tia estava morando em casa na época, deu uma força. Minha tia era artista também, assim, tipo decoradora de ambientes. Então fez um rabinho de barbante que eu odiei. Porque eu queria rabinho orgânico, eu queria um rabinho sintético, entendeu? Aquele pom-pom-pom, orelhinhas e tal. Vou eu para a escola, eu morava perto da escola, eu tinha o quê? 7 anos de idade. Eu ia a pé para a escola, ostentando um ovo de Páscoa, vestido de coelho, e lá vou eu. Eu passava na frente de umas casinhas de crianças que acho que nem para a escola iam, cara. Meu, quando eu passei de coelho com esse ovo de Páscoa, tu imagina, né? A galera me cobriu de porrada, mas arrancaram meu rabo, quebraram o ovo, foi um inferno. Que horror, Catei né? meu rabo, voltei para casa. Aí, minha mãe e minha tia limpando lá, colocaram o rabinho de volta, e aí falaram, manda o carro levar o Cláudio para a escola. Chego eu na escola. Aí a professora olha para mim e fala assim, ah, você veio de coelho? Ela não tinha pedido isso. E eu falei, sim. E muito bacana, porque as orelhas tinham movimento, sabe? Eu, sim. E ela falou, e você vai cantar? Vai dizer um verso? O que você vai fazer? Eu falei, cara, eu digo, olha, cedo eu aprendi que o mais importante do que o figurino é muito importante, mas você tem que ter um texto. O texto, porque às vezes você encontra umas figuras na vida que você fala assim, cara, tá de coelho, tá ligado? Sabe? Não, acho que o cabelo impecável, tudo é muito ok, mas eu acho que contar uma história, para mim, é muito mais, sei lá, eu não tenho nada contra figurino, nada contra, muito pelo contrário, mas, sabe, só para ilustrar que é muito importante você dar importância mesmo à história que você vai contar, saber do roteiro, sabe? Saber dos outros, saber de tudo. Um abraço pro Felipe, que é roteirista, tá aqui assistindo nós também, faz parte do coletivo. Um abraço pro Carlos, não sei se ele entrou também, que faz parte do coletivo. E o Felipe disse que se você aceita trabalhar com ele, assim, ao vivo, agora, assim, se você assina o contrato já, ele escreve um roteiro para ti. Ele te mandou uma pergunta pro Cláudio. Ele fez 2 perguntas. Ele falou se a gente pode fazer uma imersão artística no sítio. Não sei que sítio que ele viu, não sei se tu tem um sítio, né? Uma imersão artística lá, ficar uns dias. E se tu aceita trabalhar com ele, tipo, agora, ao vivo, assim, já assinar o contrato e fazer um texto que ele tem pronto. Manda o texto. Manda o texto. Manda o Olha aí. texto. Manda o texto. E a imersão no sítio eu acho ótimo. Porque assim, quanto mais próximo à natureza, quanto mais perto de verde, de chuva, melhor. Eu sou cearense, eu adoro assistir chuva. Chuva é uma coisa que eu assisto. Fico assistindo, encantado. Acho maravilhoso, chuva. Água é É, tu bonita. comentou, e comentando sobre chuva, me lembrou da cena, quase a cena, uma das cenas finais do filme do História da Eternidade. Agora voltamos lá pro início, né? Aonde venta muito. Estou conversando com o Claudio Aborandi, para quem está chegando, ator, teatro, cinema, TV, séries. Nem falamos, né? Um ator premiadíssimo, inclusive, né? O Claudio tem muitos prêmios, muitas indicações aqui. Eu estava vendo a biografia. E isso. Depois a gente pode falar sobre o que significa isso, Não, né, para ti. e com a luz péssima, né? Eu tô super escuro, desculpa. Mas é porque Não, cai tá luz. ótimo. Eu tô vendo super bem. Eu tô vendo super Ah, bem. E aí chove no final da História da Eternidade, e aí meio que ela vem e limpa. E quando a cena, não vou dar spoiler, mas quando a cena termina, a chuva acaba, assim, aí o filme fica suspenso, a gente não sabe muito bem aonde que a gente tá. Eu queria que tu falasse um pouco então sobre o filme, né? Exatamente. Você falou um pouco sobre os bastidores, né? E o que essa chuva significa para ti e como é que foi estar nesse momento também, nesse lugar,
filmando esse filme que, olha, para mim, com certeza, um dos filmes mais bonitos que eu já vi de todos os tempos, assim. Cara, é tão interessante, mas assim, olha, com relação à chuva, era uma chuva cenográfica. E é Uhum. interessante porque quando chove, tudo acontece, né? Tudo acontece na chuva. Eu como nordestino, como cearense, sei o que é isso, né? Muitos anos, muita aridez e chove, é um acontecimento, é uma coisa. E é lindo como o Camilo resolve isso no roteiro, é maravilhoso. E o curioso é que eu pensei, na noite, no dia anterior, era uma noturna, eu pensando, digo, gente, será que o cavalo vai entrar na chuva? Porque o cavalo, eu não sei montar. Então eu aprendi a montar. E aí o produtor do filme, o Marcelo, ele diz assim, Cláudio, olha, você está enganando muito bem. Você parece que você sabe montar. E eu tinha conseguido com a arte uma espuma para ficar mais alta e a gente colocar nos retalhos umas coisas, para ficar mais alto, ficar mais imponente também, para eu acreditar que eu sabia montar naquilo, né? E aí ele diz, Cláudio, você está enganando. Eu digo, cara, eu estou enganando até o cavalo. Eu monto nesse cavalo, o cavalo tem que acreditar, cara, em mim. Porque se eu chegar aqui de Cláudio Jabone de cima desse cavalo, você acha que eu falando desse jeito, o cavalo vai acreditar em mim? Segurar o cavalo. E ficava ali. Aí teve um dia, uma cena que era uma chegada de um circo, que nem entrou na montagem final do filme. E ficamos ali, eu no cavalo, muito tempo no sol. E aí manda a sombrinha para o Cláudio. Aí chega algum contra-regra, alguém com a sombrinha. Só que a sombra dessa sombrinha, o cavalo não gostou, entendeu? Então o cavalo começou a ficar inquieto, eu digo, tira a sombrinha, o importante é o cavalo ficar de boa, por favor. Estamos fora de cena, eu não vou fazer isso com o cavalo. E aí o cavalo inventou de entrar na barraquinha de Camilo, onde Camilo estava com vídeo assiste e tudo, e o cavalo foi entrando ali. E aí o Camilo tomou um susto, porque o cavalo meteu a cabeça assim perto da cadeira onde ele estava. Ele se assustou, eu falei, tá vendo? Você inventou isso, agora ele quer entrar aqui. E aí, na cena da chuva, eu pensei, gente, será que o cavalo vai encarar a chuva? Não, né? Claro que não. Porque aqui não chove e aqui chove. Se está chovendo no mundo mundial, ok, o cavalo Uhum. compra. Agora, a chuva a partir dali, meu Deus do céu, cara, foi um perrengue para esse cavalo. Ele também veio com o cavalo andando, curtindo a chuva, vai ser uma maravilha, dá tudo certo. Só que ali em frente à casa do Nathaniel era argila, cara, escorregava. E era um plano de sequência muito foda no filme, nem dá para fazer um negócio. Meu, aí pensamos em pedra, porque na cidade toda tinha pedra, só não tinha ali em frente. E aí, pedras. E aí, no instante, aquilo ali formou-se, que tinha um estadicante, aqui dá certo. E isso é tão encantador também, porque a gente se reúne ali para... Como é que nós vamos resolver esse problema? Sabe? Era uma chuva Todo cenográfica. mundo tava ali reunido, os atores, todo mundo tentando resolver aquela cena. É, comigo o negócio era porque assim, tipo, eu entrei com o cavalo e aí eu escorreguei. Quando eu escorreguei, o cavalo passou com as patas dele aqui do meu lado. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí chegamos para resolver isso, porque também não tinha como fazer uma cena daquela Hum. sem, sabe, escorregando. Então, aí eu pensei assim, eu lembro que eu falei assim, pedra. Porque eu falei, um rastelo, porque lembrei aqueles grooves de aeroporto, que avião gruda melhor, sabe? A gente que anda muito de avião se liga nesses detalhes todos. Então, eu falei isso, o cara falou, não, vai escorregar mais, não vai dar certo. Aí eu falei, pedra. Cara, eu acabei de falar pedra, assim, de uma hora para outra, e o mundo se fez sem pedra, sabe? Aí as pedras apareceram imediatamente, instantaneamente, blá, fizemos a cena. Mas aquela chuva, para mim, eu acho que é isso, sabe? É tão gostoso. Eu sou um apreciador da chuva. Débora Ingrid é uma menina que ela, ela nasceu no interior do Ceará. Então ela tinha isso também na Débora, sabe? E ela pôde trazer isso para o personagem dela. Sabe? Acho que é tão interessante quando a gente traz as nossas coisas também, sabe? E o roteiro nos dá essa liberdade, sabe? Porque nós estamos fazendo arte, uma obra de arte. E aquela chuva ela é muito importante. Tudo é muito importante, sabe? E é tratado com muito respeito, com muito carinho. Eu acho que assim também, e só assim a gente consegue fazer arte mesmo, sabe? Pode fazer produto, tal, né? É um produto, mas é tão prazeroso porque é tão seco, é tão árido, é tão sofrido na vida real, sabe? O sertão é difícil para todo mundo, cara, sabe? É difícil ser pedra,
inclusive, no sertão. É difícil tudo, ser calango, qualquer coisa, é muito difícil. Quando nós fomos fazer o Gonzaga, de pai para filho, eu terminei o Nise da Silveira, esse do hospício, e 4 dias depois eu estava no sertão tocando sanfona. Olha que louco. E nossa primeira cena era uma cena externa. E nesse dia choveu. Cara, nós estávamos dentro de uma casa micra, no meio do sertão, e a gente olhava assim, pô, agora ferrou o negócio, né? Como é que nós vamos fazer a cena? Quando a gente começou a pensar em ficar puto, quando a gente olhou para a cara dos donos da casa, eles estavam embevecidos com aqueles 4 anos que não chovia naquele lugar. Você fala, meu, esquece, deixa pra lá, tá lindo. Vamos fazer a cena mais difícil, que era para os últimos dias de filmagem, hoje. Senta ali, estuda e vamos fazer. Sabe? Tudo colabora, sabe? Nada tá ali para atrapalhar. Tá tudo ali para ajudar. Sabe? Eu acho assim, se você é um ator e você pensa assim, quando eu chegar no set, eu vou ter uma imaginação. Sabe? Se você é um ator, tá dando uma de coelho, tá ligado? Tipo, tá lá muito ligado e na hora você acha que você vai ter uma inspiração, você não vai ter. Porque o set de filmagem é o lugar que mais desconcentra um ator na vida. Porque tem gente afinando luz, tem gente pondo microfone, tem gente te solicitando muito. Então, agora, uma coisa é certa, eles vão sair dali. Então, quando eles saírem dali, eles vão gritar, ação! E você tem que estar pronto para em condições de. Eu me ligo na arte, cara. A direção de arte é muito importante para mim. Eu sei tudo que tem naquele lugar. Digo, ó, depois eles vão sair, isso aqui tudo é meu. Posso pegar essa caneta, Se apropria, né? posso usar tudo isso. Isso tudo a meu favor. Sem abusar disso. Mas aquilo, nada dali está à toa. Entendeu? Então tudo tem um porquê. Existe uma direção de arte. Entendeu? Existem profissionais trabalhando para que a luz fique melhor, mas que também aquela história seja bem contada. E é bom, porque vai entrando pelos poros, a gente nem percebe. E é bom quando a gente integra, sabe? Acomoda junto de nós. A galera da arte adora. A galera de figurino também gosta muito quando você usa coisa, sabe? Você não tá ali de manequim, de escaparate, sabe? Você tem vida. E tu acha que essa capacidade de concentração também vem muito do teatro? Porque o teatro, como os atores começam muito pelo teatro, você começa muito concentrando, muito tendo tempo, né? Meses ali para tu ensaiar um espetáculo. E esse espetáculo, ele nunca fica pronto, porque tu tá sempre trabalhando aquele personagem, sempre fazendo, criando coisas ou conhecendo coisas dele durante as apresentações. E muitas pessoas falam, né, da importância de qualquer ator, artista de cinema passar pelo teatro. Você acha também que vem um pouco disso? Cara, Ou são coisas diferentes? Eu acho, o tesão de fazer, de ser um artista, é que é o mesmo, sabe? Mas realmente são linguagens, né? Bem diferentes e não sei se a concentração foi muito. É do ator a concentração. Você tem que estar concentrado. Você fazer uma cena, você precisa estar concentrado. Porque também, quando o elenco está. A equipe toda está muito concentrada, a fotografia está muito atenta, está todo mundo muito atento, sabe? Por que chegou o circo, sabe? Lá veio. Não, eu acho que nós também fazemos parte daquilo. Nós somos uma equipe. Cada um tem o seu departamento. É louco. O escritório do diretor de arte é onde vai ser o bar. É o escritório, sabe? E a casa de Nathaniel, a gente guardava todo o equipamento, eu querendo sentir a casa de Nathaniel, o pessoal do bar. Esquece, nego. Não tem, meu velho. É ali onde vai guardar o equipamento. E onde ficava muita. Quer dizer, eu tinha aquela cozinha. Às vezes eu não podia entrar na cozinha porque ela estava fechada por continuidade. Mas e a imaginação? Né? Eu estou aqui. E é só usar a minha imaginação. Conheço já o lugar. Eu estou aqui, estou por aqui. Irandir ficava na casa do personagem dele o tempo inteiro. Ele ficava lá, ouvia música. Eu também não ia na hora do almoço. Então, eu tomava banho numa das casas lá, do pescoço para baixo, para não comprometer maquiagem, nada. E ficava ali, comia comida na casa de uma senhora, que moradora daquela vila. E era maravilhoso. Ela ficava na dela, na minha. Ela me servia uma comida caseira, maravilhosa. E ela dizia, desculpa, comida de porco. Você lembra o nome dela ou não? Não lembro. Não lembro. Mas, Não lembro. mas qual que era o lugar exatamente? Lá em Santa Fé, na cidade onde nós filmamos a história da eternidade. Santa Fé é uma cidade que tem mais gente morta do que viva. O cemitério é referência. Mas
casas, o caso que a produção construiu mais umas 2 casinhas ou 3. Porque tinham poucas casas naquele lugar. É um lugar que de noite, cara, as pessoas somem na escuridão. Tem aquela luz ali do meio da cidadezinha e eles somem. E o cemitério é enorme. Camilo ainda derrubou o muro do cemitério de trás, que é para dizer assim, que ainda cabe mais gente. Era uma coisa assim, louca. Você chega ali, tá feito. A direção de arte não sabe. Tá feito o lugar. A cena do início, né, começa também com o cemitério, Sim, uma cena sim. É. de cima, um Muito plano de lindo. cima, né? O filme é muito lindo, é dividido, né? Ele é dividido pé de galinha, que você falou no começo, da proteção do pai, da família, né? Tem um pé de Uhum. galinha, depois tem o pé de bode, depois tem o pé de urubu. Aí o É. bicho pega. No pé de urubu, o bicho pega. Camila é genial. Me fala, eu quero ter mais umas coisas para perguntar para ti, mas me fala sobre essa cena do circo que não entrou, fiquei curioso. Mas Eu, não era um eu, eu... circo. Ia passando um circo pela cidade, aquele Ah, cortejo, entendi. sabe? Às vezes não iam montar circo nem nada, sabe? Era só uma coisa de. Um Porque eu evento na fiquei pensando, cidade. meu Deus, que coisa louca que seria, que coisa mais linda que seria ver esse circo passando por esse lugar. Claro que essas escolhas Claro. são escolhas, né? Mas eu fiquei aqui imaginando essa cena. Eu acho que no roteiro original, no livro que tem um roteiro, deve ter essa cena. Eu acho, não sei. Mas deve ter, porque tinha esse cortejo e eu vinha a cavalo atrás, com aquela cara de poucos amigos, de puta que merda, circo. Sabe? Nada ele achava legal, assim, tipo, só aquela coisa de cuidar dos bodes, porque ele tinha condição de levar a filha dele para conhecer o mar, vai, né? E vamos combinar que o sertão parece um fundo do mar, né? Você pega aqueles cactos, aquelas coisas, parecem corais, uma coisa louca. Aquilo já é o fundo do mar. Ali já foi o fundo do mar um dia, né? É Sim. louco pensar nisso, né? Se encontra búzio, concha, né? Gente, que louco. Não, essa metáfora é belíssima no filme. Belíssima, belíssima, belíssima. Belíssimo. Camilo, acho que encontrou ali. Bom, ele fala muito sobre isso, né? Ele tem uma frase, não tenho certeza se é dele também, que eu acabei lendo e não consegui reencontrá-la, que diz assim: o fato é que já não acreditamos nesse mundo, nem mesmo nos acontecimentos, no amor, na morte, como se dissessem respeito apenas pela metade. É preciso restituir as palavras ao corpo e à carne. E eu lembro quando ele veio para cá, antes de responder qualquer pergunta, ele leu um poema, creio eu, do João Cabral de Melo Neto. E ele é muito ligado nisso, né? Você também é, Cláudio? Como é que é essa tua relação com a poesia? Cara, eu amo poesia. Eu gosto muito. Eu vejo. E acho que tem que ter essa coisa, tem que ver poesia nas coisas, né? Para tocar a vida também. Agora, então, tem que ver poesia. Haja poesia. Às vezes que eu estou sem trabalho, aí eu começo a decoro poesia para mim mesmo. Estudo poesia. Tem poesia que eu gosto. O de amigos meus. Eu gosto. Sabe, eu tenho um encantamento mesmo por poesia. E é tão legal quando você. Às vezes você se depara com uma coisa assim no meio do texto, você fala, gente, isso é poesia, como é que eu vou dizer isso? Aí é. A história da eternidade é isso, né? Tem poesia em tudo, é tão bacana, é um roteiro tão rico. Toca todos os departamentos de um filme. Todo mundo vai pro set, sabe, animado, sabe, querendo dar o seu melhor. Olha, Camilo, ele consegue reunir as pessoas muito legais, sabe, para fazer os filmes dele. Ele junta mais ou menos as mesmas pessoas. Desse média que eu fiz com ele, tinha muita gente lá no filme, então eu já estava bem à vontade com a equipe e com ele também, que é meu amigo querido. Tenho o maior carinho e respeito por Camilo. Você me perguntou uma coisa, eu vou assim, eu vou embora. Desculpa, Tá esqueço. ótimo, maravilhoso. A gente já tá chegando em uma hora já, e eu queria saber um pouco sobre os teus próximos projetos, assim, o que tu tá planejando. Como é que foi esse processo pandêmico, né? Também, né? Se você quer falar um pouco sobre isso, e sobre o futuro, ou o agora e também o futuro, né? Como é que tá acontecendo, como é que a gente pode acompanhar teu trabalho também, por favor. Cara, as pessoas não perguntaram nada, hein? Pois é, Pois é, deram hein? alô, Omar mandando mensagem. Quero mandar, vamos aproveitar que Patrícia entrou por aqui. Quem mais? Kevin. Marília. O Omar tá aqui mandando mensagem. Omar, querido, obrigado. Omar que possibilitou, né? Rafael Neves entrou. Bruno, Ricardo Matos. Catarina Jaborandi entrou.
Tem umas pessoas estão aqui, estão por aqui. Tá. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Sigam o coletivo, que a gente vai trazer mais conversas também e aproveitem e para essa pessoa incrível que é grande ator, artista, gosta de dizer ator-artista, né? O artista-ator, Cláudio Jaborandi. Mas me fala, Cláudio, por favor. Cara, foi um susto, né? Porque, tipo, eu tava em Fortaleza, passei carnaval em Fortaleza. Quando eu voltei para São Paulo, eu moro em São Paulo. No aeroporto, tipo, cheguei de madrugada, não tinha um banheiro funcionando e eu sabia que não tinha nada em casa para comer, que eu tinha passado 3 meses fora. Falei, cara, vou comer alguma coisa aqui no aeroporto e tinha álcool em gel. Como é que você não entendia nada do que estava acontecendo? Tinha uma novela para fazer e aí eu me lembro que eu estava no banco pegando dinheiro, digo, vou pegar dinheiro, porque sei lá o que vai acontecer, pode ser que uma água mineral fique R$ 50 o garrafão, sei lá, né? O que pode acontecer nesse país. E aí eu estava fazendo coisas de ordem prática, né? Fazendo um supermercado maior, sei lá, essa coisa que a gente faz, né? Quando a gente é dono de casa, né? Que eu acho que às vezes assim, a lição de casa o governo parece que não fez, que tipo 3 meses para planejar alguma coisa, né? Mas tipo, eu tô fazendo assim. E aí a galera até da novela me ligou dizendo que ia rolar novela, mas falei, meu, eu vou desencanar disso, sabe? Não vou. Porque vai que não rola, sabe? Aí você fica estudando uma coisa que depois não acontece, aí você vai sofrer. Aí eu falei, meu, eu vou viver, todos os dias eu vou fazer alguma coisa. Eu lembrei de quando a Glória Pérez estava contando que teve aquele assassinato da filha dela, e ela comentou, perguntaram, pô, você continuou escrevendo uma novela com aquilo, com um evento desse na sua vida, uma tragédia dessa? E ela falou de um professor dela, da Faculdade de Direito, não sei, lá de Rio Branco, no Acre, que ela é do Acre, que ele foi preso na época da ditadura. E ele ficou numa solitária durante muitos dias, semanas. E aí ele sacou que todo dia, naquela hora, todo dia, em determinada hora, entrava um feixe de luz naquela solitária. E ali era o momento que ele pegava uma caixa de fósforo que ele tinha, e aí ele abria aquela caixa de fósforo, contava todos os palitos, depois ele devolvia todos os palitos para a caixa de fósforo. Aquilo foi que ele fez para ele não enlouquecer, sabe? E ela disse, olha, o meu computador virou a minha caixa de fósforo, para eu não enlouquecer. Então, eu passei a viver a minha casa, vida doméstica. Então, todos os dias eu tinha atividades do lar. Eu não queria o cara da água mineral entrando no meu apartamento nem a pau. A sorte, moro só. Então, era uma vantagem enorme. Não ia ter ninguém entrando e saindo e trazendo coisas, sabe? Porque era uma loucura. E eu fiz isolamento radical mesmo, sabe? Eu levei a sério o negócio. E era uma solidão enorme. Acho que em agosto, setembro, eu fui ver pessoas. Assim, fui para o sítio, encontrei uma amiga que tem um sítio, fui para o sítio da minha amiga, ela tem uma casa de hóspede no meio da Mata Atlântica, então eu ficava meio isolado, mas a gente se encontrava. Foi ótimo para mim, porque eu estava passando mal, assim, sabe? Tipo, quando você começa a ter pressão alta, cara, eu nunca tive pressão alta, passei a ter pressão alta. Aí depois lá na frente, era comorbidade, vou me vacinar, tenho pressão alta. Falei com a médica, ela falou, não, tanto faz, né? Se você é hipertenso novo, ou de 10 anos, não adianta. Você vai chegar lá, mostra a receita, você é vacinado. Eu falei, tá vendo? Há malas que vêm para Belém. E assim fui resolvendo minha vida, mas... aí, tipo, aí haja poesia, né, para decorar, né? Ligava para os amigos, assim, falava. Agora, não gostava muito de muitas pessoas, porque dá delay, aí um fala em cima do outro, aquilo é uma coisa desagradável. Aí eu não fiz muito isso, não. Mas vivi, assim, vendo meus livros, filmes e tendo essa rotina. Minha casa parecia um CTI, meu velho. Era tudo limpíssimo, higienizado. Eu moro só, mas mesmo assim era tudo ok. E o cara do supermercado ali foi levar as compras em casa, e aí o saco rompeu. Sabe aquela embalagem rolando numa calçada cheia de coronavírus? Eu disse, você está louco, cara? Meu Deus! E o cara disse, ele diz assim, Cláudio, a pessoa já está saindo aí na rua. Então eu falei, já tem vacina? Já tem remédio para isso? Sabe, ficava puxando a meio a orelha dele. Aham. Mas aí foi essa coisa terrível para todos nós, né? Inova, uma coisa absurda, porque a gente não entendia direito o que estava acontecendo. E aí, até hoje, Tu ultimamente, não trabalhou esse tempo, né?
Não teve Não, como não. trabalhar. Não, voltei agora, porque aí tô no Rio porque vim fazer a novela. Quer dizer, acabou dando Nove- certo o projeto da novela A e novela que tu ia fazer lá atrás. exatamente. Porque eu falei, vai que muda o diretor, sei lá, o produtor de elenco, sabe? E aí mudou, mas de qualquer forma, eu continuo o convite e para o mesmo personagem. Então é isso, eu vou fazer a próxima novela das 6. O Carlos Henrique Costa Lima perguntou, né? Sobre se tem algum projeto já certo para 2022, né? Pois Novela é, ou cinema em 2022. é, Então, é obrigado, isso. Carlos. Muito obrigado. E é isso. E aí é audiovisual, né? E é outra coisa, porque novela é rápido, você tem que ser rápido, você tem que pensar rápido. Sabe? Parece que é. Você fala, cara, às vezes quando você vê um cara muito ruim, você fala assim, cara, ainda é muito difícil, entendeu? Tem muita câmera, mas você precisa ser mais aberto ainda, sabe? Você precisa ser rápido, pensar rápido. E eu acho que, sim, eu gosto de trazer coisas, sabe? Eu gosto de fazer dever de casa, eu gosto de trazer coisas pro diretor, eu gosto de criar coisas, sabe? Então, não é assim, de qualquer jeito você vai dar uma fala. Ela está ali, naquele capítulo, naquele roteiro. Né? Vamos estudar isso aqui direitinho. E aí você começa a viajar, porque ela começa a abrir coisas, sabe? Virar chaves na sua cabeça e falar, gente, é uma fala boba, parece uma bobagem, mas você entendendo todo, você sabe onde você está. Eu gosto. É para os fortes, Próxima diria. novela das 6. Das 6. Das 6. Sabe como é que é o nome dela? Chama Além da Ilusão. Então, vamos ficar atentos para ver o Cláudio na TV. Cinema tem algum projeto agora ainda? Rolando? Tem, o roteirista acabou de me convidar. E vai ter uma imersão num sítio e tudo. Eu tô Ah, então animadíssimo. tá. Tô Então, super ótimo. animado com esse projeto de cinema. Acho que é cinema, não é? Cinema, claro. Cinema sério, Felipe. Responde para nós. É, pô. Isso é mais importante, entendeu, Felipe? Cláudio, a gente está encerrando. Quero agradecer. Já batemos uma hora aqui. Eu acho que poderíamos ficar mais. Mas a gente marca outra, né? Se tu topar. Agradecer a gentileza. Já que a gente está falando de cinema, não vou perguntar qual é o teu filme favorito, mas qual o filme que tu gostaria de ter feito na vida, assim, que tu não fez? Nossa, cara, Janela Indiscreta, olha lá. Ah, presta atenção. É um filme lindo, né? É incrível aquele filme, cara. Putz, você fala assim, cara, olha quanto efeito, né? E é só o cinema, é só lente mesmo. Não tem tanto efeito, né? O vidro da janela retrata a menina. Cara, eu acho aquele filme incrível. Eu acho que tem filmes incríveis, assim. Mas, sei lá, acho que o filme que eu quero fazer, o que ainda vai acontecer, sabe? Tomara que. Sabe, eu acho que eu quero fazer esse próximo, que ainda nem sei qual é, mas que o que já foi feito, né? Você deu o gás, você fez o melhor que você pôde, sabe? Eu acho que o passado, ele tá aqui na minha frente, tá entendendo? Eu sei do meu passado, o futuro tá lá atrás, eu não sei o que vai rolar, sabe? Então, é legal você saber do passado, conhecer as coisas, mas é tão legal ver uma novidade na vida da gente, né? Muda tudo, bagunça tudo. Você, no primeiro momento, você fala, meu, não vou dar conta desse personagem. Com Emílio de Barros, do Nis da Silveira, era isso. Assim, não vou dar conta disso, gente. E aí isso vai te desafiando e você vai ficando mais instigado e vai entrando. E claro que a direção de um filme produz para que trabalha também para que você encontre, né? Então é uma equipe. Então é muito bacana você saber que você tem esse estofo, você tem pessoas ali cuidando de você, sabe? Porque você vai, a gente escolhe a borda da Terra plana e pula de lá. Mentira, né? Mas é isso, é uma coisa que você vai e se joga. Tem que ter alguém para segurar a onda, tem que ter alguém que dá um freio também, né? Ou dá uma vez eu fui fazer um negócio, desculpa me alongar na história. Fica à Eu fui, vontade. eu fui trabalhar, fazer um institucional, um filme na Bahia, no sertão da Bahia, sobre seca, não sei o quê. E a galera era muito jovem. Os diretores eram jovens, era todo mundo muito jovem. E eu lembro de um carro para eu ficar no ar-condicionado, mas eu falei, cara, eu vou ficar aqui com a galera, sabe? E aí, tipo, e ali atrás da moita, mijava ali, sei lá, vamos quebrar isso, que era uma coisa muito, sabe? E eu dizia pro diretor, eu digo, você vai ter que dizer alguma coisa para mim. Você vai ter que dizer ação, gravando, pipoca, qualquer coisa, você vai ter que mandar em mim. Você precisa mandar em mim. Alguém precisa mandar em mim. Eu preciso de alguém que me controle, sabe?
Isso é muito bacana. Isso independe da idade da pessoa. Interessa o roteiro que ela tem para contar. E a gente vai contar junto. O que cada um tem de melhor. Sabe? Com toda a história do passado, das coisas que você tem na sua vida. E com o roteiro, né? Que é o que conduz mesmo. É uma coisa mais importante, eu acho, que é o roteiro. Tem algo específico que te seduza no roteiro, assim, que você já parou para pensar nisso ou não tem? Muita coisa. Às vezes um detalhe, cara. Eu fiz uma série sobre o Popó, Celino Popó de Freitas, o lutador de boxe. E me chamaram para fazer o pai dele, seu Babinha. E seu Babinha, pai de Popó, tinha um galo de briga que chamava Van Damme. Falei, cara, esse cara deve ser uma figura. Eu quero fazer esse cara. E aí, meus amigos da Bahia, que eu perguntava, cara, vou fazer seu Babinha. Tal. Você vai fazer seu Babinha? Aquela coisa horrorosa, aquele homem. Cara, eram umas histórias sempre muito macabras, sabe, do Babinha. Falei, meu Babinha não vai ter nada disso. Meu Babinha vai ser outra coisa, apesar de que é uma pessoa que existiu, mas ele é um pai, ele ama o filho dele. Isso tá lá na série, entendeu? Mas é tão interessante isso, que eu falei, cara, ele pode ser uma coisa muito interessante a partir desse dado, do galo que chama Van Damme. Você fala, meu, olha que figura, sabe? Então, também pode te inspirar para aliviar coisas, não sei. Assim, eu lembro que uma vez a mãe de Popó foi ao set. E aí eu estava me preparando lá, maquiando, e a atriz também que faz a mãe do Popó. E eu pensando aqui comigo, eu falei, cara, nós estamos fazendo a vida dessa mulher, né? Ela deve estar muito emocionada. Imagina, vendo a mulher, a atriz que faz ela. E, e aí eu estava ali, aproveitei o espelho do camarim, dei uma olhadinha assim, sabe, para ela, tipo, cheio de expectativas. Cara, ela não estava nem aí, ela estava noutra, estava curtindo. Você fala, tá vendo? Tá ali, ó. Não tem muito, sabe, que ficar inventando coisas. É isso. Sabe, pessoas que são muito diretas, muito claras, muito simples. E o simples é muito difícil. O simples é muito difícil. Eu acho que as grandes festas, elas acontecem onde as pessoas são riquíssimas, uma ponta numa festa de pessoas mega ricas, ou pessoas muito pobres, sabe? Aí é que tem as festas bacanas, sabe? Onde as pessoas têm, elas não têm compromisso nenhum, sabe? Não existe essa coisa do olhar. Como aquela festa de Alfonsina, que coisa linda o aniversário de Alfonsina, juntando todas aquelas gerações, todas aquelas pessoas no aniversário daquela menina, né, que está virando uma mulher. E lá vem, aí depois lá vem Nathaniel e desfaz a rodinha, quebra o barato do negócio. Fez o tempo inteiro esse exercício de, sabe, de coisas que eu achava, tipo, monólogo da ingratidão. É uma coisa que eu digo, acho que esse negócio não vai entrar na montagem do filme. E não é que o danado entrou? Aquele negócio que ele fala lá, né, da ingratidão. Aquilo ali é uma coisa que, tipo, foi meio de. O Camilo apareceu com aquilo, assim, uma hora tal. E isso é bacana também, sabe? Né? Eu falo do roteiro, mas ele é vivo, cara. O tempo inteiro tem coisa Uhum. acontecendo. Sabe? Você tem que estar muito disponível e muito integrado com o que você está fazendo. E dá pra, isso dá pra sentir na cena, né? Porque a cena é muito viva também, né? E tinha meus colegas de cena também, era interessante aquilo, que era uma galera que não era ator. Então, às vezes você trabalhar com não atores também é muito legal. Sabe, eu não tenho esse negócio, eu trabalho com não atores, trabalho com criança. É difícil trabalhar com criança. Bebê é um absurdo. Imagina contracenar com um bebê. Você pega um bebê recém-nascido e está olhando para você assim, tipo, é adulto. E aí, está se esforçando muito para fazer outra coisa, porque eu estou aqui inteiraço. Eu fiz um filme que tinha uma cobra. E eu tenho horror de cobra. E aí, cara, eu falei, meu, todo mundo chegou a cobra no set, todo mundo com essa cobra pra lá e pra cá, e a galera começou, e eu não é minha. Ela, já Jamorandir tá com ciúme da cobra. Eu falei, pô, ciúme de cobra? Não tava com ciúme da cobra, eu tava com medo da cobra. E aí a cobra ficava enganchada numa grade de um presídio e eu passava nessa grade ali. E era uma história de, tipo, eu saía velhinho desse presídio, passei uma vida inteira nesse presídio, então eu saio bem cagadinho no negócio. E aí eu passo pro negócio, eu falei, quer saber? Eu vou fazer bem devagar esse negócio, tá? Para não precisar repetir. Aí passei, quando eu passei, que eu dei uma olhadinha assim pra cobra, a safada tava olhando pra mim, cara. Imagina, você cruzar o olhar com o olhar de uma cobra. Mas é isso, é importante. Tem que buscar o olhar do outro. Trocou com a cobra. Troquei com a cobra. Troco. O negócio é trocar. A vida é uma troca, meu velho. Tu falou do personagem do pai do Popó, o Carlos Henrique ainda perguntou
Ele perguntou antes, né? Eu não sei se exatamente o personagem tu transformou numa coisa um pouco figurão cômico ou não, nada a ver com isso. Mas ele perguntou se você gostaria de fazer algum personagem de comédia. Não sei se tu já fez também. Eu adoro fazer comédia. Eu acho que sempre tem, como me dão essas pessoas meio duras, assim, eu sempre ponho. As pessoas têm que rir desse cara, sabe? Em algum momento, eu faço coisas que as pessoas. Que seja risível, pelo menos, sabe? Para humanizar. Eu adoro fazer comédia, acho ótimo. Mas não faço muito. Mas é isso que eu faço. Eu sempre enxerto alguma coisa de. Porque não dá para ficar, sabe? Não fica muito. Tem que rir um pouco, tem que rir das pessoas, as pessoas têm que rir delas mesmo. Então, eu acho que procuro sempre colocar um dado para que dá uma risadinha desse cara porque ele tá merecendo. Sabe, às vezes a pessoa só tem que dar uma risadinha porque o cara tá pesado. Hein? Mas eu gosto muito de fazer comédia, adoraria. Gosto, sei fazer comédia. Gosto de fazer comédia. Na rua, quando eu fazia rua, eu fazia 5 personagens. E era Tá muito ouvindo, legal. tá ouvindo, Felipe? E as pessoas se divertiam muito com os 5 personagens que eu fazia, sabe? E era muito louco aquilo. Eu fazia um cara que tipo, era dono de um banco, o cara era rico, metido, e tinha um broche da minha mãe que parecia joia, mas não era, sabe? Era um arremate de um vestido que a minha mãe não usava mais, eu pus no fraque que ele usava, e aquilo caía, cara. Era um saco esse broche. Sempre que inventei aquilo, toda a vida. Cara, sempre vinha um garoto daqueles da rua me dar um broche, sabe? Aquilo parecia ouro, com não sei mais o que, sabe? A galera, aquele broche já estava encantado, imantado, sabe, de arte. Então eles devolviam, tendiam, sabe? A gente tinha muito medo de ir pra rua, porque achava que as pessoas iam acabar com a gente. Cara, o público da rua foi tão acolhedor, tão civilizado, sabe? No primeiro dia que a gente foi pra rua, nós fomos pra rua pra fazer fotos, porque a gente ensaiava num sítio. E nós morríamos de medo do público, na verdade era isso, nós morríamos de medo do público, porque nós queríamos aquele público da Caixa, que ia pro teatro universitário. Nós estávamos em roda, a gente nem sabia fazer uma roda. E aí começava a contar a história, nós fizemos um ensaio aberto para a galera, porque começou a juntar uma galera. A gente chegou na praça para fazer umas fotos e a galera começou a fazer uma roda em volta da gente. E nós explicamos e tal, e fomos fazer um ensaio. Meu, um silêncio. O cara do picolé viu aquela galera, foi vender picolé, a galera. Né? E a gente fazendo com maior tesão, que coisa maravilhosa. E no final, terminamos o espetáculo. Os alunos saídos da escola de teatro. E eles pararam lá. Daqui a pouco a galera vai. Roda o chapéu! Roda o chapéu, cara! A gente não sabia que tinha que rodar chapéu. E aí a minha amiga disse assim, poxa, a gente vai pedir esmola para essa galera que tá tão ferrada. Eu digo, eu passei com o meu chapéu imediatamente. Tinha um capacete que eu fazia um engenheiro, aceito ficha telefônica, eu ainda ficava sacaneando. Aceito ficha telefônica. E os caras levavam a sério mesmo, a galera da rua. Sabe? Às vezes esperava eu passar para pôr o meu chapéu, pôr o chapéu do outro colega, porque achava que merecia. É muito bacana aquilo, sabe? É bonito, né? Eu dava aula, né, nessa escola que o Henrique falou. Então, tipo, minha outra colega trabalhava na empresa de água. E a gente trabalhava, nós tínhamos emprego, trabalhávamos e nos encontrávamos na praça, hora tal, cada um vinha de um canto e acontecia aquilo. Depois a gente juntava aquele dinheiro que a gente ganhava, tomava cerveja, comia, sei lá, umas coisas loucas lá na Praça José de Alencar. E, mas a galera levava a sério, assim, tinha gente que. A gente pegava a gente hora de pegar o ônibus, a galera dizia assim, cara, eu sei a peça, já assisti a peça, mas quando vocês estão aqui eu paro para assistir. E as pessoas já sabiam daquela história que nós íamos contar. Mas paravam, que sempre tinha uma coisa nova. Estava ali exposto na rua. Então as pessoas iam sempre falar alguma coisa, ia sempre acontecer alguma coisa de novo. Então era muito bacana. Foi muito bacana realmente ter feito teatro popular, para depois fazer o cinema, encontrar com o audiovisual. Tu Legal sabe que para isso ver se foi o início você. da nossa conversa, né? Pois é, que nem a história da eternidade, tem esse negócio de vai, volta. Mas segura essa memória aí, e eu quero encerrar contigo recitando um dos teus poemas que você andou decorando na pandemia. Tem um da Paula Cohen, que é uma atriz que eu adoro. E é assim. Ixi, eu vou ficar tímido, vamos lá. Ela encostou no piano
e pedi uma música que não se lembrava qual era. Ele dedilhou um ramo delas. Ela custava puxar da memória e era fundamental aos seus ouvidos e ao coração ouvi-la agora. Era uma música tão doce e violenta, tão alegre e tão triste. Era uma melodia suave, grave e aguda, de estilhaçar vidraças. Perturbada, ele tentava, com o coração nos dedos, pelo pedido daquele olhar, por toda a graça da angústia dela, por toda ela. Ela fechava os olhos para tentar lembrar o seu tema, a sua trilha. E era uma dança de notas, de possíveis tons, de misteriosos acordes. E a música não aparecia nunca. Às vezes, alguma lembrava aquela, ou era só uma sensação. Passaram assim a noite, entre marchas, sambas, antigos e novos, temas de filmes, jazz, sons e sons e sons. Ele exausto dedilhava, ela eufórica tentava relembrar a sua música, aquela tão necessária aos olhos e ao coração. As mãos dele patinaram. Ele não podia mais. E fez-se o canto do nada, o barulho do ar. Era essa, disse ela. Exatamente essa a que eu queria ouvir. Muito bom, muito bom, muito bom. Cláudio, obrigado pela gentileza e por esse poema maravilhoso. Como é o nome da poeta? Paula Coyne. Paula Cohen, por Cláudio Jaborandi. Muito bom. Obrigado, Cláudio. Quero agradecer o Omar mais uma vez por ter entrado em contato contigo, todo mundo que esteve presente aqui, todo mundo que está assistindo depois, que vai estar aí nas redes sociais do coletivo, ao quarto coletivo de cinema, e eu, Felipe, Carlos, e claro, muito especialmente mais a você, ao Camilo, né, que também dirigiu História da Eternidade, que proporcionou com que a gente também entrasse em contato contigo. O Omar tá mandando mensagem por aqui, que adorou a entrevista, coisa linda. Muito bom, obrigado, Omar, obrigado mesmo. O Omar é incrível, Omar, obrigado mesmo, assim. Ele me fez uma surpresa, né? Ele me ligou e disse, eu preciso ligar para ti, porque eu tenho uma surpresa para ti. Eu disse, tá, eu não posso atender. Ele disse, beleza. Quando chegar em casa, eu mando mensagem. E aí eu mandei mensagem, pode me ligar. Ele me ligou e disse, cara, marquei uma entrevista com o Cláudio Abrandi. Eu disse, nossa, pra ontem, né? E então, muito obrigado, Cláudio. A gente fica muito feliz pela gentileza. A gente está aqui procurando trabalhar, né? Fazer cinema no interior, fazer cinema no interior de Santa Catarina. E mais do que fazer cinema, e fazer cinema, mais do que fazer cinema não, fazer cinema para nós também é exibir, trazer as pessoas, né? Falar sobre. Então, para nós ter esse contato e ter a tua disponibilidade, a tua gentileza é muito importante. Obrigado, Cláudio. Valeu, contem comigo sempre. Um prazer enorme. Muito obrigado, boa noite a todos. Cláudio Jaborandi. Até mais.